O cometa vinha para destruir, mas a menina disse que ele vinha para lembrar. No pequeno lar de Curitiba, o ar da manhã de inverno cheirava a café forte e a giz de cera. Helena dobrava roupas, tentando manter a rotina pautada por uma racionalidade quase científica. O silêncio acolhedor da casa estava prestes a ser rompido não por um grito, mas por um sussurro gelado. Sobre a mesa de madeira polida, o objeto de ancoragem. Um desenho feito por Aurora, de apenas 4 anos. Não era um sol infantil, mas um círculo cortado por 3 linhas, uma geometria assustadoramente perfeita. A televisão falava sobre o cometa C-2027-T2 e sua órbita anômala que desafiava a gravidade. Aurora, sem desviar os olhos do papel, disse com uma calma perturbadora: "Ele não está vindo para nos destruir, mamãe. Ele está vindo para nos lembrar." Helena tentou sorrir, sentindo a familiaridade e o afeto na voz doce da filha. Mas o sorriso morreu ao confrontar a precisão impossível daquele traço e a profundidade sombria daquelas palavras. O estranhamento escalou para uma apreensão fria, quando Ricardo, o engenheiro da razão, percebeu que o rabisco era o esquema exato da trajetória secreta do cometa que a NASA tentava desesperadamente explicar. Naquele instante, a lógica da família desabou, e Ricardo, o cético, dobrou o desenho da filha e o guardou em sua pasta de trabalho. Você acredita que a sabedoria cósmica pode caber na mente de uma criança? Na calma disciplinada de Curitiba, a vida da família Almeida era uma prova de que a lógica podia construir um lar seguro, uma fortaleza silenciosa contra a incerteza do mundo exterior. Ricardo, com a Helena, bióloga, via a vida como uma sequência elegante de causa e efeito, onde cada célula, cada ciclo vital, era explicável pela matéria. O apartamento, banhado pela luz fria e pálida do inverno que eles haviam construído a vida sobre alicerces firmes, e a ciência era seu evangelho, a única bússola que precisavam. A única variável, o único elemento que desafiava a previsibilidade daquela ordem meticulosa era Aurora. Aos 4 anos, ela era a pessoa no centro da experiência, uma força tranquila, dona de uma O mundo de Aurora, desenhado com giz de cera, era feito de formas geométricas que se repetiam com obsessiva precisão. Círculos que pareciam vibrar, linhas que se cruzavam em proporções áureas, com uma intenção que não era apenas infantil, mas quase ritualística. Seus pais, claro, viam nisso apenas a manifestação de um talento precoce para as artes, uma explicação que lhes trazia um alívio confortável. A primeira rachadura no verniz da normalidade não veio com o som estrondoso de uma crise, mas com um sussurro numa manhã cinzenta de inverno. O cheiro de café coado pairava no ar, misturando-se com Sua órbita, recém-descoberta, havia se tornado um mistério global, um enigma que desafiava a gravidade e os modelos de cálculo mais sofisticados da astrofísica. A agência espacial, com sua autoridade imponente, emitia comunicados cautelosos, repletos de termos técnicos que buscavam tranquilizar, mas que, no fundo, apenas sublinhavam a natureza inexplicável daquele corpo celeste, uma ameaça que se aproximava sem respeitar as regras do jogo. Helena estava na cozinha dobrando pilhas de roupas lavadas. O som seco e rítmico do tecido sendo alisado sobre a tábua de passar era o único acompanhamento para a voz grave do locutor. A tensão era Seus cabelos escuros caíam sobre a folha, e seus olhos, fixos no traço, tinham uma profundidade que não combinava com sua idade. Um olhar que parecia carregar mais tempo e conhecimento do que a breve vida que ela tinha. Sem erguer o olhar do papel, com uma calma que parecia ensaiada, como quem repete uma lição aprendida há muito tempo, ela disse algo. Não foi uma pergunta, mas uma afirmação que cortou o ar da manhã como um estilhaço de vidro, forçando os pais a respirarem fundo. Ele não está vindo para nos destruir, mamãe. Ele está vindo para nos lembrar. O som da frase fez Helena paralisar, a camisa de Ricardo suspensa entre as mãos. Não era o conteúdo da fala.
A fantasia infantil sobre o espaço era, no limite, esperada e até aceitável. Mas a Manei. Foi um momento de alívio rápido. A tentativa de descartar a frase como coincidência, rapidamente substituído por uma tensão estranha e sutil, um desconforto que se instalava lentamente no fundo do peito de Helena. Ela tentou se recuperar com um sorriso distraído, a máscara familiar para lidar com a imaginação da filha. Mas o sorriso morreu ao ver o que Aurora desenhava. Não era um cometa com cauda de estrelas, era um padrão. Um círculo perfeito, quase impossível de ser traçado por uma mão de 4 anos, cortado por 3 linhas que se cruzavam em ângulos precisos, formando uma espécie de triângulo inscrito. Era uma geometria fria e exata que parecia ter sido copiada de um manual de física avançada. A bióloga se aproximou lentamente, sentindo o piso de madeira ranger sob seus pés, e o som parecia alto demais naquele silêncio tenso. Ao tocar a folha, sentiu a textura áspera do giz de cera e um arrepio percorreu seus braços, um prenúncio que a razão tentava em vão sufocar. A complexidade do traço era óbvia, e o conhecimento por trás dele, inexplicável. Minutos depois, Ricardo entrava na sala, vindo de seu pequeno escritório doméstico. Ele parou ao lado de Helena e sua expressão, geralmente um porto de calma racional, estremeceu, revelando a fenda. Aquele padrão, aquelas proporções, eram assustadoramente familiares. Ricardo havia passado as últimas noites imerso em artigos científicos e relatórios confidenciais sobre a órbita do peregrino. Ele reconheceu, naquele traço infantil, a representação simplificada, mas perfeitíssima, da oscilação gravitacional que definia a trajetória anômala do cometa. O mesmo enigma que a agência espacial tentava desesperadamente explicar, mantendo os dados mais críticos sob sigilo por medo do pânico. O tom do lar alternou de forma brusca. O aconchego do cotidiano foi invadido pelo estranhamento frio. A dúvida começou a corroer o ceticismo de Helena. Como em meio a bolinhas e bonecas, Aurora havia... Mas a televisão jamais havia exibido um diagrama tão preciso, e a incerteza se manifestava no aperto de sua mão no ombro do marido, uma transfusão silenciosa de medo e questionamento. A evidência inicial estava ali, no tapete da sala, desafiando a fé de Ricardo na ciência pura. A família se moveu pelo restante da manhã, envolta em uma névoa sutil de silêncio e análise. Ricardo fingiu que estava apenas ajudando a filha a guardar os materiais. Ele recolheu o giz de cera e a fouve. Seus dedos, acostumados ao toque frio do metal e à precisão das ferramentas, sentiram a textura áspera do papel como se estivessem manipulando um artefato de outro mundo. Algo que deveria estar guardado em um museu de física e não numa pasta escolar. Ele guardou o desenho na pasta preta de trabalho, junto aos seus próprios cálculos complexos. Aquele gesto, aparentemente simples, traiu a força que se opunha à sua crença. Ricardo, o homem da razão, havia levado a sério o rabisco de criança. Ele tentou convencer a si mesmo de que o fazia por... Mas, ao fechar a pasta, sentiu o primeiro tremor de terra sob a lógica. Um som seco, um claque de metal que selava um pacto com o inexplicável. Era um detalhe inquietante que convidava a continuar a investigação, o indício de que algo muito maior havia acabado de quebrar a rotina daquela casa em Curitiba, e que a equação da vida deles jamais voltaria a ser a mesma. A jornada estava apenas começando, e o medo já vestia a roupagem da análise. O desenho repousava na pasta de couro de Ricardo, uma anomalia em meio a relatórios técnicos e plantas baixas. Naquela primeira semana após o sussurro de Aurora, a pessoa no centro da experiência vive. Ele era o engenheiro que buscava a falha no cálculo, o cético que precisava provar a si mesmo a inevitabilidade da coincidência. Passou madrugadas em claro, redesenhando, girando o papel, aplicando No entanto, a precisão matemática dos ângulos de Aurora era inabalável.
uma resistência silenciosa a toda a sua análise. Era como se a folha de papel tivesse absorvido e materializado uma verdade que a ciência só acessava após meses de simulação em supercomputadores. O silêncio se tornou a nova linguagem da casa. Helena observava o marido, os olhos cansados pela insônia, a testa sulcada por uma obsessão que não era mais científica, mas quase mística. Ela notava Cole. O conflito não era externo, não havia brigas ou discussões, mas uma guerra fria, travada entre a fé que eles tinham na razão e o inexplicável que agora habitava sua sala de estar. O medo de Helena não era do cometa, mas do que estava acontecendo com sua criança. O ponto de inflexão profissional aconteceu na frieza calculada do Instituto de Astrofísica da Universidade Federal do Paraná. Ricardo marcou um encontro com o Dr. Gabriel Torres, um colega da área A. Ricardo apresentou o desenho não como uma prova, mas como um experimento sobre a intuição infantil, uma forma tortuosa de obter uma análise fria sem revelar a intensidade de seu próprio desconforto. O Dr. Gabriel, de óculos na ponta do nariz e um sorriso inicial de superioridade intelectual, pegou o papel com descaso. Riu de forma curta e seca. Um som que ecoava no laboratório de paredes brancas. É fascinante como o cérebro reproduz padrões, ele comentou enquanto traçava linhas sobre o desenho com um laser, buscando simetrias óbvias e aleatórias. Mas a risada morreu em sua garganta. À medida que o laser iluminava as intersecções, o silêncio se instalou. Os olhos de Gabriel, antes debochados, se tornaram duas fendas de concentração pura. Ele reconheceu a estrutura. Aqueles ângulos, a força que se opõe estava em xeque. A evidência factual havia plantado a primeira semente da dúvida em terreno árido. Enquanto a tensão crescia de forma contida na universidade, no lar dos Almeida, as primeiras provas concretas se intensificavam. Aurora começou a falar não apenas sobre a órbita, mas sobre o que ela o descrevia com os olhos fixos, em um ponto invisível no teto, suas mãos traçando no ar um movimento giratório, como se estivesse manipulando algo que só ela podia ver. Helena, tentando encontrar solo firme, buscou refúgio na única autoridade que restava, a medicina. Ela e Ricardo, unindo forças em um misto de esperança e pavor, levaram Aurora para uma série de consul. O veredito profissional chegou após semanas de testes e observações detalhadas. O Dr. Gabriel, agindo agora com cautela profissional, assinou o laudo. A menina tinha uma forma rara de sinestesia, uma hiperconectividade cognitiva, onde estímulos sensoriais cruzavam fronteiras neurológicas de forma atípica, gerando padrões e percepções sensoriais intensificadas. A conclusão médica era, em um primeiro momento, uma subida emocional, um alívio temporário. Sim, havia uma explicação. A mente da criança era apenas diferente, não invadida por forças misteriosas. Se era sinestesia, como explicar a precisão dos dados, que eram desconhecidos até mesmo para a comunidade científica aberta? O diagnóstico não explicava a origem do conhecimento, apenas a forma como ele era processado. O coração de Helena sentia o pavor de que sua filha, por mais o conflito não era mais sobre o que o cometa trazia, mas até onde eles deixariam a mente de Aurora ir. A dúvida agora não era mais sobre o mistério em si, mas sobre a proteção da inocência de uma criança que parecia carregar o peso de um segredo cósmico. Na última conversa, antes de tomar uma decisão, o Dr. Gabriel ligou para Ricardo, com um tom de voz que não era mais de deboche, mas de profundo respeito e confusão. Eu não posso explicar a matemática. Eu mantive o laudo da sinestesia por segurança profissional, mas o que está acontecendo com Aurora? Aquilo que eu vi no seu desenho, não existe explicação humana para. É como se ela estivesse conectada à equação do universo. O homem da razão desligou o telefone e olhou para o desenho, agora emoldurado em sua mesa.
não mais como uma curiosidade, mas como um artefato sagrado. O toque frio do papel parecia emitir um ruído ag. Naquela noite, Aurora se deitou e, antes de fechar os olhos, sussurrou para o pai, com a pureza da infância, mas com a convicção de uma profecia. Eles vão tentar esconder, papai, mas o símbolo vai brilhar. O ceticismo interno de Ricardo se preparava para colapsar, mas ele ainda precisava de uma prova irrefutável. Algo que o forçasse a cruzar a linha entre a ciência e o inacreditável. O mundo estava prestes. Um detalhe inquietante que convidava a continuar a busca, a semente da dúvida que germinava em busca de uma revelação. A armadura da lógica que Ricardo e Helena haviam vestido por toda a vida adulta começou a rachar não sob o peso de um argumento, mas sob o poder de uma imagem e um som. Após o diagnóstico inconcluso, Ricardo estava obcecado pelo desenho, cruzando-o com dados cada vez mais confidenciais do trabalho, enquanto Helena tentava, com uma ferocidade materna, ancorar a filha à realidade, lendo contos de fadas e insistindo em jogos que não envolvessem geometria celestial. O céu de Curitiba, geralmente cinzento, parecia cindir em fúria. Uma tempestade de verão, rara e violenta, abateu-se sobre a cidade. O vento uivava. O lar, antes iluminado pela luz fria das lâmpadas, mergulhou em uma escuridão espessa, pontuada apenas por relâmpagos intermitentes que revelavam a sala em flashes azuis e brancos, como antigas fotografias de um mundo em ruínas. O medo em crianças costuma se manifestar em choro ou busca desesperada por colo. Mas Aurora não chorou. Não houve medo. Em vez disso, na escuridão opressiva, ela correu para a janela da sala. Ricard, a silhueta da pessoa no centro da experiência, banhada pela luz frenética dos relâmpagos, parecia agora mais alta, mais etérea, desvinculada de sua forma infantil. Ela apontou para o céu escuro, não com um dedo trêmulo, mas com a firmeza de quem indica um alvo há muito conhecido. Então ela começou a falar. Não era a voz de uma criança de 4 anos, nem o português suave com que pedia bolacha. Era um som gutural, melódico e seco, uma sequência de sílabas que não pertencia a nenhuma língua terrestre que... A voz carregava ecos de um saber ancestral, entoando uma sequência de números e símbolos fonéticos. Era a antítese do caos da tempestade, a ordem de uma linguagem cósmica em meio ao pandemônio climático. Instintivamente, Ricardo buscou o celular. Não para ligar para a emergência, mas para gravar. Inicialmente, o fez para provar a tese de Gabriel, para ter uma evidência científica que pudesse ser análise. A gravação, capturando a voz de Aurora em meio ao ruído da chuva e dos trovões, se tornaria a prova irrefutável de que as fronteiras da lógica haviam sido permanentemente dissolvidas. O clímax emocional do ato chegou quando a tempestade pareceu fazer uma pausa dramática. A chuva diminuiu para um sussurro, e a sala foi iluminada apenas pela luz fraca e bruxuleante de um relâmpago distante. Aurora se virou da janela. Seus olhos, antes focados no céu, fixaram-se nos pais com uma intensidade amorosa, mas inumana. A voz que saiu de seus lábios era novamente a de sua filha, mas o peso da autoridade permanecia. "Eles me chamam de Cosmos", ela disse calmamente, "e eu vim trazer a memória do cometa." Essa revelação íntima e inédita atingiu Helena com a força de um choque. O desespero se misturou ao fascínio. Ela viu sua filha se transformar diante de seus olhos e o coração materno balançou violento. O desespero de Helena ao ver sua criança se declarar uma entidade, uma portadora de um nome cósmico, Decida, foi subitamente substituído por uma esperança avassaladora, uma aceitação mística de que, talvez, sua filha não estivesse doente, mas escolhida. Ricardo mal conseguia respirar. Aos poucos, ele transcreveu a sequência de números e símbolos murmurados na língua desconhecida, traduzindo as frequências. O que ele descobriu,
Após horas de trabalho, não eram do cometa peregrino, mas de um fragmento de meteorito que havia se desprendido dele há milênios e caído na Terra. Esse fragmento estava catalogado pela Agência Espacial como inerte e havia sido ignorado por décadas em uma base de pesquisa discreta no interior de Minas Gerais. O símbolo esquecido não estava na cauda do cometa, mas sim em um pedaço de rocha, um artefato de seu passado, ali, no quintal do Brasil. A barreira da razão ruiu por completo. O ceticismo de Ricardo se transformou em busca, em uma missão desesperada para tocar o artefato que havia se comunicado com sua filha. Naquela noite, sob a luz fraca de uma lanterna, enquanto a cidade dormia no silêncio forçado pelo apagão, o engenheiro e a bióloga fizeram um pacto silencioso. Eles não iriam mais buscar a explicação. Ricardo guardou a gravação, que era agora o mapa para um segredo milenar. Ao lado dele, Helena abraçou Aurora, sentindo não o corpo frágil de sua filha, mas o calor de uma energia antiga e protetora, uma consciência que havia viajado pelo cosmos para lhes fazer lembrar de algo muito importante. A jornada de volta ao mundo comum havia sido interrompida. Agora, eles estavam na estrada, impulsionados pela força que se opõe, o medo do desconhecido, mas guiados pela revelação da criança. O Dest, o carro, que antes representava a liberdade da rotina, era agora um casulo de tensão, um pequeno palco onde o confronto interno se preparava para atingir seu momento de maior tensão emocional. Aurora viajava no banco de trás, tranquila, embalada pela paisagem que se transformava de arranha-céus em montanhas cobertas de mata atlântica, como se soubesse exatamente onde estava indo. O destino era uma base militar discreta, uma instalação governamental camuflada em meio ao silêncio opressor do quadrilátero ferrífero. Era ali, em um complexo de pesquisa de baixa visibilidade, que a força que se opõe não era apenas o ceticismo do Dr. Gabriel, mas o medo institucional, a máquina do governo que tentava controlar a narrativa, ocultando a verdade por receio do caos e do pânico generalizado. Ricardo, usando seus contatos antigos e uma mentira bem construída sobre uma inspeção de segurança estrutural, conseguiu acesso limitado ao complexo. A dificuldade não era entrar, mas levar a pessoa. O silêncio da base era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som frio dos passos em pisos de concreto e o zumbido constante de equipamentos de alta tecnologia. A cena sensorial e simbólica se desenrolou no interior de um laboratório de contenção. O ambiente era estéril, banhado por luzes brancas e agressivas que expunham cada sombra e cada partícula de poeira. Era uma rocha disforme, de cor escura, quase negra, com uma superfície áspera e fria, catalogada como inerte, mas que Ricardo sabia ser o verdadeiro farol, o símbolo esquecido. A tensão atingiu o pico. Helena segurava a mão de Aurora, o coração batendo com a intensidade de um alarme. A menina não demonstrava medo, mas uma espécie de reconhecimento silencioso. Ao se aproximar da plataforma, Aurora se desvencilhou da mãe. A menina de 4 anos caminhou sozinha, sem pressa, até o meteorito, agindo com a solenidade de quem cumpre um ritual. Quando as pequenas mãos de Aurora tocaram a superfície escura e fria do fragmento, o silêncio que já era opressor se tornou absoluto. Não havia ruído, nem o zumbido dos equipamentos, nem o som da respê. De repente, uma luz suave e azul esverdeada, que não vinha de nenhuma fonte elétrica, emanou da rocha e envolveu a pessoa no centro da experiência. Não era um flash, mas um brilho sereno e constante, uma vibração calma que preencheu o ambiente. Os olhos de Aurora se fecharam. Em vez de sua voz, um murmúrio ecoou na sala, um som que parecia vir de dentro da própria rocha, com a autoridade de alguém muito mais velho e infinitamente sábio. Não há segredo, apenas o esquecimento. Os cientistas da agência espacial, vestindo jalecos brancos e rostos de pânico, reagiram.
A força que se opõe tentou conter o fenômeno, desligar a luz, separar a criança da rocha. Um deles gritou ordens de contenção. O confronto interno explodiu em Ricardo. O engenheiro, o homem da razão, a muralha de ceticismo, viu a verdade em cores. Naquele momento de catarse, ele se colocou entre a filha e a equipe de segurança. Seus olhos, que antes buscavam a prova, agora defendiam a verdade. Deixem-na falar, gritou, sua voz embargada pela emoção e pela aceitação, um som que quebrou o silêncio forçado e revelou a vulnerabilidade de sua alma. O confronto não era físico, mas de cosmovisões, a ciência contra o espírito, o medo contra a aceitação. A liberação emocional se deu em Helena. Em lágrimas, ela se ajoelhou e segurou a outra mão de Aurora. Não sentiu o frio da rocha, mas a vibração calma, uma onda de conhecimento que parecia fluir da Mi. A liberação emocional se deu em Helena. Em lágrimas, ela se ajoelhou e segurou a outra mão de Aurora. Não sentiu o frio da rocha, mas a vibração calma, uma onda de conhecimento que parecia fluir da Mi. Não eram uma ameaça, mas um farol que continha a memória da fonte. Um lembrete para a humanidade de sua origem cósmica e da próxima fase de sua evolução, um salto de consciência. O que a agência espacial havia deliberadamente ocultado, por medo de pânico, não era um perigo, mas uma promessa. O segredo inquestionável era que a grande mudança não viria do céu como uma catástrofe, mas de dentro, como um despertar coletivo. A tensão atingiu seu ápice e se dissolveu em um êxtase silencioso. O toque de Aurora na rocha havia sido um ato de deslacramento, uma abertura de memória que transcendeu os limites do tempo e do espaço. Ricardo e Helena souberam, sem sombra de dúvida, que a ciência terrena não tinha mais as respostas para o que estava acontecendo. E o mais importante, eles não estavam mais buscando a explicação, mas a consequência daquela verdade. O brilho azul esverdeado começou a diminuir, preparando-se para a resolução. A criança estava voltando, mas a memória ficava. A luz azul esverdeada do meteorito se desvaneceu e a sala de C, Aurora, de volta ao corpo de uma criança de 4 anos, soltou a mão dos pais e, com um bocejo, piscou para as luzes brancas como se estivesse acordando de uma soneca longa e agradável. O peso cósmico havia desaparecido de seus olhos. A cena do confronto foi rapidamente abafada pela força que se opõe. Os cientistas, movidos pelo medo institucional, tentaram retomar o controle, mas a autoridade de Ricardo e Helena agora vinha de uma... O objeto simbólico, a rocha, foi devolvido ao silêncio do laboratório, classificado como um incidente anômalo de origem desconhecida. Sua memória, contudo, persistiria. A consequência da jornada foi a mudança irreversível no universo interior da família Almeida. Aurora voltou a ser apenas uma criança, interessada em bonecas, desenhos menos precisos e nas histórias da... O cometa se afastou em sua órbita impossível, tornando-se mais uma nota de rodapé no noticiário. O mundo exterior não havia mudado, mas o universo da família havia sido reescrito. O medo deu lugar a uma aceitação profunda e silenciosa. O Dr. Gabriel Torres, a força que se opõe, não foi silenciado. Pelo contrário, sua transformação foi a mais interessante. Ele se tornou o principal defensor do potencial da sinestesia de Aurora, usando, embora continuasse incapaz de explicar publicamente o diagrama matemático e, principalmente, o evento de Minas Gerais, ele havia se tornado, ironicamente, o guardião cético de um mistério que desafiava seu próprio ceticismo. Ele agora dedicava sua vida a estudar os limites da mente, sabendo que a lógica, em algum ponto, cedia lugar a algo maior. O antagonista se transformou em um buscador. Helena e Ricardo encontraram uma paz que não conheciam antes. Eles entenderam que a vida não era apenas uma sequência de causa e efeito, mas uma tapeçaria de conexões que transcendiam o vis. O terror da ameaça cósmica deu lugar à aceitação da origem cósmica. O cometa se afastava,
mas a semente de cosmos permanecia, não mais como uma voz, mas como uma sabedoria subjacente no olhar da filha, um toque de eternidade na fragilidade da infância. Eles haviam encontrado a paz. A história de Aurora e o cometa se perdeu no burburinho das teorias da conspiração, tratada como fake news pelos grandes veículos. A agência espacial manteve o silêncio, insistindo na classificação inerte da rocha. Mas para aqueles que conheceram a história de perto, uma verdade ficou. A humanidade não está sozinha, e talvez a prova de nossa grandeza não esteja nos telescópios. O último ato entrega uma melancolia suave, a de que a verdade maior se perde na velocidade do mundo, mas também uma esperança silenciosa de que a memória, cedo ou tarde, retorna. O que realmente aterrorizava a agência espacial não era o que o cometa trazia, mas sim o que ele vinha nos lembrar. A memória da fonte, o conhecimento de uma origem maior, era um lembrete de que o silêncio que se seguiu não era o silêncio do fim, mas o silêncio da espera. E se a maior sabedoria do universo couber no coração de uma criança de apenas 4 anos? Talvez a próxima fase da evolução não seja a conquista de outros planetas, mas a aceitação da verdade que já habita em nós. A história está completa, mas a dúvida, como o cheiro de ozônio após uma tempestade, paira no ar, convidando à reflexão.